tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Numático do Direito Civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos, o último tópico desse assunto, que é justamente o tópico da extinção dos contratos. Já ventilamos que essa extinção pode se fazer de maneira normal, né? Ou seja, com o cumprimento daquilo que foi avançado, daquilo que foi pactuado. Já falamos que também a extinção pode ser materializada pela morte de um dos contratantes, quando trabalhamos com aquela hipótese, né? Ou seja, de um contrato personalíssimo. Falamos da extinção do contrato por fatos anteriores, né? Ou seja, à celebração, e aí pontuamos para vocês a ideia da invalidade, né? Aquela situação do nulo e anulável, ventilamos também a autonomia privada, né? E depois começamos a falar com vocês, ou seja, da extinção do contrato por questões, ou seja, posteriores à sua celebração. Dentro disso, trouxemos que rescisão é o gênero e nós temos o Instituto da Resolução e Resilição. Resolução e inadimplemento. Inadimplemento que, como vimos, né, pode ser materializado de forma voluntária, de forma involuntária, por onerosidade excessiva. E no último bloco, começamos a falar com vocês da cláusula resolutiva tácita, né? Cláusula resolutiva tácita. Gente, terminei o bloco passado falando justamente da mudança existente da Lei 866, né, que era a antiga lei de licitações e que ela deixou de existir, né? Ela não existe mais, como diria Padre Quevedo. Entretanto, ainda dessa cláusula, né, resolutiva tácita, eu quero trazer com vocês algumas ponderações. Algumas ponderações antes de trabalharmos o Instituto da Resilição. Caraca, prof! Quais são essas ponderações? Ponderações, gente, que tecnicamente podem surgir no perfazer de provas, podem surgir aí nos certames, né? Principalmente certames de segunda etapa, né? Seja aí a prova de concurso público, seja principalmente, né, provas que dizem respeito à prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Quais são as ponderações? Então vamos puxar aqui primeira ponderação. Gente, primeira ponderação é a exceção do contrato não cumprido. Eu falei que a exceção do contrato não cumprido nada mais é, né, do que, prof? Nada mais é do que uma das formas, né, de resolução. Uma resolução por cláusula resolutiva tácita. Show de bola. Essa exceção, né, propriamente dito, chamada de exceptio non adimplete contratos, como eu disse, está no artigo 476. Ela ocorre naqueles contratos bilaterais, onde, né, o contrato ele acaba sendo extinto se ambas as partes elas não cumprem com aquilo que estava avançado, com aquilo que estava pactuado. Até aí, tudo bem. Acontece, gente, que a doutrina traz, né, outras duas terminologias. Além do exceptio non adimplete contratos, A primeira delas, né, então, segundo a observação, é o chamado exceptio, né, non rite, RITE, adimplete contratos. Exceptio non rite adimplete contratos. Prof, aonde que está esse exceptio non rite adimplete contratos? Gente, ele está no artigo 477 do Código Civil. O que o 477 diz? Gente, eu vou pedir licença para fazer a leitura do dispositivo. Vai falar o seguinte, ó, se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes a diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer, né, ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Pode o quê, gente? Nessa hipótese, né, de acordo com o 477, pode, né, a outra parte fazer o quê? Outra parte, pode, de certa forma, né, recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou de garantia, né, bastante, ou de garantia bastante de satisfazê-la. Em outras palavras, o que está esculpido, o que está pontuado nesse artigo 477? Gente, o artigo 477, em outras palavras, ele vai falar assim, né? Se um contrato bilateral, uma das partes percebe que há risco de que a outra parte não cumpra com a sua prestação, ou seja, eu estou notando que a outra parte vai quebrar o acordo, não vai me pagar. O que ela pode fazer? Ela pode exigir um cumprimento antecipado. Ou, em outras palavras, pode ainda pedir uma garantia de cumprimento. É onde entra aqueles institutos, por exemplo, do penhor, da anticrese, etc. E ele pede isso sob uma pena de resolução. Então, em outras palavras, aqui, né, nós temos esse adendo,
que o sujeito pode pedir uma garantia ou um cumprimento antecipado. Por isso que recebe, de acordo com a doutrina, uma outra nomenclatura. Ela não é uma exceptio non ad implete contratus normal. Por isso que ela recebe o nome de exceptio non rite ad implete contratus. E vou além, né? Alguns doutrinadores, e a gente pode citar aí, tipo Gustavo Tepedino, pode citar o Anderson Schreiber, né? O Schreiber, professor aí da FRJ, eles associam esse 477 à tese da quebra antecipada do contrato, né? Essa quebra antecipada do contrato, ela recebe a nomenclatura já do direito estadunidense de Anticipated Branch of Contract, né? Então, houve essa mudança de terminologia. Gente, dito isso, vamos então para a terceira e última ponderação terminológica. E assim, terminamos pelo menos o instituto da resolução e vamos conversar acerca da resilição. Qual que é a observação número 3? E lembrando, 3 por quê? Porque é mágico. 3 porque é holístico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osiris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon, passado, presente e futuro, né? Estado da água, sólido, líquido e gasoso. Então, terceira e última ponderação. O que é a chamada cláusula, né? Salve et repete, né? Solve et repete. Solve, S-O-L-V, né? Et, de ET, né? Repete, né? Repete de repete mesmo. O que é isso, gente? Essa cláusula, no caso, solve et repete. Gente, a cláusula solve et repete nada mais é do que uma cláusula de renúncia ao direito de alegar a rescisão, né? Ou seja, para ser mais preciso, a resolução do contrato por intermédio da exceção do contrato não cumprido. Então, em outras palavras, é possível que dentro de um contrato, até mesmo em virtude da força obrigatória que ambos os contratos possuem, né? Ou seja, que vai vincular as partes, fazer que o contrato seja lei entre as partes, né? Ou seja, o pacta sunt servanda, é possível que, ou seja, de acordo com a autonomia privada desses indivíduos, né? Ou seja, do A e do B, os sujeitos que integram, né? Que compõem, obviamente, esse instrumento, eles podem, na verdade, pactuar, abrindo a dispensa, né? Ou seja, renunciando à hipótese, né? Ou seja, ao direito de alegar aí a exceção do contrato não cumprido. Então, gente, surge aí a terceira nomenclatura chamada de cláusula solve et repete. Solve et repete. Com base nisso, então, terminamos o Instituto da Resolução e quero falar com vocês da resilição. Gente, primeira coisa que eu quero dizer, resolução é inadimplemento. Então, resolução é inadimplemento. E resilição? Resilição é um direito potestativo. Essa resilição, gente, é muito tranquila. Ela pode acontecer de forma bilateral ou de forma unilateral. Toda vez que eu falo de resilição, eu penso no namoro, né? O namoro começa sempre de forma fofa, de forma meiga, de forma terna, né? Os animais são pequenininhos, minha gatinha, né? Meu gatinho. Depois a gente brinca, né, que os animais crescem, né? Ou seja, anta, capivara, que loucura, prof, é verdade, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece aqui? Vamos supor que depois de um determinado momento, né, ainda que o namoro tenha começado bem, né, o sujeito falando, me chama de Estados Unidos, me usa, um uísque pra mim, um uíscas pra ela, né? Começou fofo e meigo, chega ao inexorável fim. Pode acontecer de ambas as partes, né, estarem de acordo. Ou seja, ambas as partes pensarem que, de fato, aquele relacionamento não deve mais vigorar. Aquele relacionamento não deve mais ir para frente. O mesmo acontece com o contrato. E ambas as partes assim decidem. Decidem o quê? Decidem por fim ao relacionamento. A mesma coisa com o contrato. Ambas as partes podem falar assim, não é mais isso que eu quero. Gente, quando isso acontece, nós estamos falando de uma resilição. Uma resilição, prof? Exatamente. Uma resilição, né, que acontece aí de forma bilateral. Inclusive, trouxe isso para vocês nos nossos slides, né? Inclusive, trouxe essa informação quando a gente fala aqui da resilição, né? Ou seja, resilição bilateral. As duas partes, elas querem a extinção do contrato, né? E eu vou além. Quando as duas partes querem a extinção do contrato, o que acontece? Faz o distrato. O distrato é a mesma coisa, de certa forma, que o contrato, né? A mesma forma exigida para o contrato. Então, é uma ideia de paralelismo de formas. Distrato, então, é a demonstração de uma resilição bilateral, de acordo com o que nós pontuamos aqui. E até aí, tudo tranquilo, tá? Eu vou parar por aqui e no próximo bloco
vou falar com vocês da resilição unilateral, né? E até mesmo da extinção aí por morte dos contratantes. Deixo desde já, né, um forte abraço a todos e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.